Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado e vamos aqui lecionar sobre a lei que trata do transporte gratuito em dia de eleições, certo? Vamos lá, vem cá. Lei 6.091, de 15 de agosto de 74, dispõe sobre o fornecimento gratuito de transporte em dias de eleição, residências nas zonas rurais e dá outras providências. E aqui eu queria falar da recepção constitucional. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, olha aqui, ó. Aqui, vamos colocar aqui um marco, antes de 88, antes de 1988, e depois de 1988, depois de 1988, certo? Antes e depois. Olha que ano que é essa lei, 74. Então ela veio antes ou depois? Ela veio antes da Constituição Federal, certo? Como muitas outras. Código Eleitoral veio antes de 88. Você pega a CLT, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, não o novo, mas o antigo, a CLT, o Código Tributário Nacional, a Lei 4.320, que fala do direito financeiro, enfim, o que mais tem é lei antes da Constituição Federal. Por quê? Havia vida inteligente antes de 88. Ora, durante o regime militar, teve uma produção normativa muito grande de lei. 74 era o pleno, acho que era o Castelo Branco, se não me engano, ou o Médici que estava lá no governo, entendeu? Ora, então, durante o regime militar foram feitas muitas leis muito boas. E o que acontece? A partir do momento que há uma ruptura constitucional, falou, pera um pouquinho, nós não queremos mais regime militar, agora nós queremos um regime democrático, a Constituição Federal. O que faz com toda a legislação anterior de 88? Vem cá. O que você faz com toda a lei aqui que foi produzida aqui? Código Tributário Nacional, etc, etc. O que você faz? Você joga fora? Você fala não presta? Não. O que você faz aqui com essa lei? Você faz uma recepção constitucional. O que é uma recepção constitucional? Você recebe o novo ordenamento jurídico, você recebe o ordenamento jurídico anterior de acordo com a Constituição Federal, desde que haja compatibilidade, desde que não haja agressão à norma constitucional, certo? Ora, esta lei das eleições ela foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Portanto, não há nada de equivocado nesta lei, certo? Porque ela foi recebida e ela foi declarada constitucional. Então ela poderia ser não recebida. Falou, essa lei é inconstitucional, ponto. Vamos dar um exemplo, aquele de impeachment. Ela foi recebida, tanto é que ela tramitou de acordo com a lei de impeachment. O presidente da República está sendo processado de acordo com a lei de 64, lá de 59, sei lá. A lei bem antiga. Certo? Então, recepção constitucional é o fenômeno pelo qual a nova Constituição Federal recebe uma legislação infraconstitucional, desde que compatível com os novos princípios da República. Certo? Vamos lá. Então, isso daqui eu queria passar para vocês. Que às vezes a gente vê a data, nossa, muito antigo, tal, está em vigor. Ah, mas foi feito no regime militar. Foi feito, mas foi recepcionada. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e sanciona a seguinte lei. Os veículos e embarcações devidamente abastecidos e tripulados, pertencentes à União, aos estados, aos territórios, aos municípios e suas respectivas autarquias e sociedade de economia mista, excluídos de uso militar, ficarão à disposição do eleitoral para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais em dia de eleição. Ora, o que essa lei fala? Uma coisa é a gente que mora no centro da cidade, sabe? Você pega um ônibus, vai, volta, vai de bicicleta, volta. Agora, o Brasil é um país continental. Tem uma realidade fora desse país que nós não conhecemos, entendeu? Tem muita gente que não tem transporte de barco, mora nas zonas ribeirinhas e não pode. E não vai exercer o direito de voto quem mora longe. Então, o espírito da lei é isso daí, aproximar os eleitores mais distantes do processo eleitoral para cá. Muito embora essa lei tenha sido feita no regime militar, mas ela é muito boa, porque ela quer aproximar os eleitores mais distantes para o processo eleitoral. Certo? Vamos lá, vem cá. Excetuou-se o dispositivo nesse artigo,
os veículos e embarcações em número justificadamente indispensável ao funcionamento do serviço público, insuscetível de interrupção. Então o que acontece é o seguinte, temos um princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar de jeito nenhum, certo? Tanto é a questão da greve aí, ela é muito debatida, se ela é inconstitucional ou não é inconstitucional para o servidor público, porque tem um princípio do serviço público, chamado princípio da continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público, ele não pode parar. Então o que o artigo fala? Eu não posso pegar, por exemplo, uma ambulância que serve, que está lá para socorrer uma pessoa, para poder levar uma galera para votar. Não, não pode. Eu não posso pegar um barco que serve de transporte para comida, naquele momento, para pegar, para levantar. Então vem cá. Excetua-se o dispositivo, os veículos e as embarcações em número justificadamente indispensável ao funcionamento do serviço público e insuscetível de interrupção. Vamos pegar aqui o exemplo ambulâncias. Transportes. Deixa eu escrever aqui direitinho. Transporte aquário. Barcos. Vamos colocar barcos. E etc. Tá? Que de alguma coisa ou vão servir para socorrer ou uma função essencial que não pode desvirtuar a sua finalidade, certo? Até 15 dias antes das eleições, a Justiça Eleitoral requisitará os órgãos da administração pública direta ou indireta, direta, União, Estados, municípios e Distrito Federal, indireta, autarquias, fundações e empresas públicas, sociedades de economia mista, da União, dos estados, territórios, Distrito Federal e dos municípios, ou aos funcionários e as instalações que necessitarem para possibilitar a execução de serviços de transporte e alimentação de eleitores previstos nesta lei. Então, o que a justiça, o que a lei fala? Vamos ter a de eleição aqui 5 de outubro, segunda semana de outubro, terceira semana de outubro, então vamos fazer uma logística para que no dia das eleições dê tudo certo, ponto. 15 dias antes, vamos preparar ambulância, carro, barco, tudo isso daí para quê? Para que os eleitores possam exercer o seu direito constitucional, a capacidade eleitoral ativa, né, que é de votar. Legal? Vamos lá. Não se utiliza-se, se a utilização de veículos pertinentes às entidades previstas no artigo 1 não for suficiente para atender os dispostos desta lei, a Justiça Eleitoral requisitará veículos e embarcações a particulares, de preferência os de aluguel. Ora, tá explicável. Tem uma galera na zona ribeirinha que não vai votar. A Justiça Eleitoral, os barcos, não existe barcos suficientes. Ora, vamos lá, aluga. Tá? Isso é uma forma de intervenção na propriedade. Tá? No caso aí, é a requisição administrativa. Você vai lá, requisita do particular, põe um barco particular, põe todo mundo num bote, na jangada e leva para votar, depois volta para votar também. Ponto. Leva e traz. Vamos lá. Parágrafo único. Os serviços requisitados serão pagos até 30 dias depois do pleito, a preços que correspondem ao critério da localidade. A despesa ocorrerá por conta do fundo partidário. Então, por que você quer um partido político? Para ter um fundo partidário, para poder ter uma grana, e o fundo partidário que vai pagar isso daí. Vamos lá. Até 50 dias antes da data do pleito, os responsáveis por todas as repartições, órgãos e unidades do serviço público, federal, estadual e municipal, oficiarão a Justiça Eleitoral informando números e a espécie de lotação de veículos, embarcações de sua propriedade, justificando, se for o caso, a ocorrência de exceção prevista no artigo 1º do artigo 1 desta lei. Parágrafo 1º, perdão. Os veículos e as embarcações expostos à Justiça Eleitoral deverão, mediante comunicação expressa aos seus proprietários, estar em condições de ser utilizados pelo menos 24 horas antes das eleições. E circularão exibindo de modo bem visível, dístico em letras garrafais com a frase, a serviço da Justiça Eleitoral. Então, claro, o que é condição? Você não vai pôr um barco que está todo destruído para levar o povo para votar, senão afunda, morre meio mundo. E, infelizmente, isso é muito comum em embarcação. Isso aí chama-se imprudência. A embarcação cabe quantas pessoas? Cabem 10, você coloca 30 neguinhos, só que só cabe 10. Então não pode, tem que ter as regras, tem que ter salva-vidas para todo mundo, tem que ter um cara habilitado. Mas não é aquela galera, vai no barco, aí vira, afunda e aí. Então, vocês entenderam, né? Vamos lá.
a Justiça Eleitoral, parágrafo 2º, Justiça Eleitoral, à vista das informações recebidas, planejará a execução do serviço de transporte de eleitores, requisitará os responsáveis pelas repartições, órgãos e unidades, até 30 dias antes do pleito, os veículos e as embarcações necessárias. 15 dias antes do pleito, a Justiça Eleitoral divulgará pelo órgão competente o quadro geral de percursos e horários programados para o transporte de eleitores e dele fornecendo cópias aos partidos políticos. Então vem cá, tem toda uma logística que eu falei para vocês. Qual é a zona eleitoral mais próxima dos moradores onde vão? Ah, então é esse caminho, esse percurso. Então beleza, então vamos seguir esse percurso. Não descobre na hora qual o percurso que vai ter. Por quê? Para evitar superfaturamento, né? Você vai lá, um tanque de gasolina, por exemplo, dá para ir e voltar. Como é do Estado, vamos superfaturar, vamos botar 3 tanques de gasolina para poder ir e voltar e eu ganho em cima. Então, a ideia é essa, né? Para que evitar fraudes, conhecer o que está acontecendo antes. Vamos lá. O transporte de eleitores somente será feito dentro dos limites territoriais no respectivo município e quando as zonas rurais para as mesas receptoras distar pelo menos 2 quilômetros. Os partidos políticos, os candidatos ou os eleitores em número de 20, pelo menos, poderão oferecer reclamações de 3 dias contados a divulgação do quadro. As reclamações serão apreciadas os 3 dias subsequentes, delas cabendo recurso sem efeito suspensivo. Decidir as reclamações do eleitoral divulgará pelo menos os meios disponíveis o quadro definitivo. Essas reclamações dizem respeito por que o barco não foi naquela comunidade. Entendeu? Por quê? Qual foi? Aí vai apurar a responsabilidade de quem não levou o barco. É do prefeito, é do governador, é do vereador, é do secretário. Por que não levou o barco lá para aquela comunidade votar, né? Se bem que, infelizmente, se o advogado não sabe que tem essa lei, imagine esses coitados que moram nas zonas ribeirinhas, né? Mas vamos lá. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior eleição, salvo, olha só, isso aqui para evitar a captação irregular do sufrágio. Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior eleição, salvo a serviço da Justiça Eleitoral. Então, vem cá, você pega um monte de urna, leva no barquinho até lá o colégio eleitoral. Aí pode, antes da eleição. Aquilo que eu te falei, a questão da logística. Vamos lá. Coletivos de linha regulares não fretados. Uso individual do proprietário para o exercício do próprio voto e dos membros da sua família. Ou serviço normal sem a finalidade eleitoral de veículos de aluguel não atingidos pelas requisições de que se trata o artigo 2º. 6. A indisponibilidade ou as deficiências de transporte que trata a lei não exime o eleitor de dever de votar. Então, para fins de concurso, você vai lá, você é obrigatório a votar, esse artigo foi recepcionado, mas eu vou ter que votar lá nos quintos dos infernos, sim, se vira nos 30. Como é que você vai? Não sei, ônibus, metrô, trem, bicicleta, você tem que se programar e votar, porque a lei é clara, o eleitor não se exime de votar, certo? A gente lembra da resolução do TSE que eu falei para vocês que o deficiente físico é obrigado a ir? E por que a pessoa que mora longe não pode votar? Então você é obrigado a votar. Vamos lá. Parágrafo único. Verificada a inexistência ou deficiência de embarcação e veículos, poderão os órgãos partidários ou os candidatos indicar a Justiça Eleitoral onde há disponibilidade para que seja feita a competente aquisição. Certo? Então é mais ou menos uma cooperação Justiça Eleitoral, partidos políticos, candidatos, todo mundo, vamos levar a galera para votar. Geralmente, né, nesses casos, os caras pedem, pelo amor de Deus, vai lá votar em mim. Quando um município menor, sabe, por exemplo, um voto em São Paulo, e pega no município de São Paulo, que tem uns milhões de eleitores, e pega um voto num município menor, claro que o voto do município menor tem muito mais força de voto do que um cara que vota no município maior, óbvio, tá? Tem 100 mil habitantes. Quanto é que você precisa de votar? Vai, não sei, uns 15 mil, 30 mil votos para poder se candidatar a prefeito para ganhar? Agora, um voto vale muito mais, num município menor, tá? Vamos lá. As pessoas vão lá e, de alguma maneira, ajudam. O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral, até 60 dias após a eleição, incorrerá a multa de 3% a 10% sobre o salário mínimo imposto do juiz eleitoral
e será cobrada prevista no artigo 367 da forma da Lei 4.337 de 15 de julho de 65. Então, meu querido, para você evitar a multa, o que você tem que fazer? Você vai lá e você vota, certo? Justifica ou vota. Tem que justificar. Se você não votou, você tem que justificar. Vamos lá. Somente o justiça eleitoral poderá, quando imprescindível, em face da absoluta carência de recursos de eleitores na zona rural, fornecer-lhe refeições, ocorrendo nessas hipóteses as despesas por conta do fundo partidário. Por quê? Infelizmente é muito comum, principalmente no Nordeste, a política no Nordeste, lá no interior, lá nos sertãozões, é o seguinte: eu te dou um sapato, se eu ganhar a eleição eu te dou outro sapato. Eu te dou uma cesta básica, eu te dou dinheiro. Quer dizer, usam os dinheiros, benesses, o que o cargo dá, dão esmola para o troco de voto. Uma vez eu gostei do Boris Casoy, ele fez um comentário super pertinente, né? Aí ele falou o seguinte: olha, num dia que algum político quis comprar o seu voto, você pega a cesta básica dele, pega o dinheiro dele e vota no adversário, entendeu? Para provar. Porque, gente, a gente brinca assim, mas a miséria é muito grande nesse nosso país, cara. Às vezes o cara tá morrendo de fome, aí vem um eleitor lá e dá uma cesta básica pro cara para ele votar nele. Então é complicado. Então vamos lá. É facultado aos partidos políticos exercer a fiscalização nos locais onde houver transporte e fornecimento de refeições eleitores. Ora, então isso é fundamental. Eu lá sou um cara que estou dando comida para todo mundo de eleição para votar em mim. E você que está me vendo em casa é meu concorrente. O que você faz? Você fiscaliza, tira foto, vai lá, porque isso é o legal do jogo eleitoral. Você me fiscaliza e eu te fiscalizo. Porque tanto eu quanto você que estamos disputando um cargo eletivo, nós temos que seguir a lei. Então você me fiscaliza e eu também te fiscalizo, certo? É facultar aos partidos políticos a fiscalização do local onde houver transporte e fornecimento de refeições a eleitores. É vedado, ou seja, proibido aos candidatos ou órgãos partidários ou qualquer pessoa o fornecimento de transporte ou refeições à zona eleitoral urbana. Então você viu. Eu vou me candidatar a prefeito lá de um município, lá, Chimbioca da Serra. Aí no dia da eleição, eu vou lá e faço uma churrascada. A galera, pô, isso é compra de voto na cara dura, certo? Não pode fazer isso. Aliás, tem até o registro cassado. Vamos lá. Constitui crime eleitoral. Descumprir o responsável por órgão, repartição ou unidade do serviço público o dever imposto no artigo 3º, prestar informações inexatas que visa elidir total ou parcialmente a contribuição que trata. Pena, 15 dias, 6 meses, pagamento de 60 dias, multa. Desentender a requisição do que se trata o artigo 2, que a gente já viu. Pagamento, 200 a 300 dias, multa. Além da apreensão do veículo para o fim previsto. Descumprir a proibição do artigo 5º, 8º e 10º. Pena, reclusão de 6, essa pena é grande, hein? 6 a quase 6 anos e 200 a 300 dias multa. Obstar por qualquer forma a prestação do serviço previsto no artigo 4º e 8º desta lei, atribuição eleitoral, 2 a 4 anos. Aqui, ó, tudo isso daqui, ó, que eu estou falando para vocês, esses 3 incisos aqui, chama-se princípio primário. O que é o princípio primário? Descreve a conduta criminosa, certo? E o princípio secundário, olha aqui, ó. Princípio secundário. Princípio secundário. Aqui, ó. Princípio secundário. O que é a pena? Mínima e máxima. Certo? Tudo isso daqui é crime. Se o cara fizer, e evidentemente se investigar e for para cima, o cara toma uma condenação. Utilizar em campanha eleitoral, no decurso dos 90 dias que atentem o pleito, veículos, embarcações pertencentes à União, estados, municípios, estados, territórios, municípios e respectivas autarquias e sociedade de economia mista. Pena, cancelamento do registro do candidato ou de seu diploma se já houver sido proclamado eleito. Parágrafo único. O responsável pela guarda do veículo nas embarcações será punido com pena de detenção de 15 a 6 meses e 60 dias a 100 dias multa. 12. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão
circunscrever-se-á única e exclusivamente no horário gratuito, disciplinado pela Justiça Eleitoral, com a expressa proibição de propaganda, qualquer propaganda paga. Vem cá, eu não vou falar de propaganda eleitoral aqui porque não foi destinado, mas como trouxe um trechinho, a gente não custa falar. A propaganda eleitoral, ela é durante as eleições, certo? Ela tem inserções, certo? Ela tem um horário eleitoral específico, que vai fazer a propaganda eleitoral, horário nobre, e tem as inserções, entendeu? Aquelas propagandas durante os horários, né? Como se fosse uma propaganda mesmo de qualquer produto, mas ela é feita junto com a propaganda comercial. Certo? Beleza. O que a lei eleitoral proíbe? Propaganda eleitoral extemporânea. O que é propaganda eleitoral extemporânea? Vamos supor, nós estamos em 2016, a eleição é em 2018. Ora, os pretensos candidatos em 2018 não podem se declarar como candidato a presidente da República. Eu sou candidato, eu sou candidato, eu sou candidato. Não pode. Não pode ter propaganda eleitoral antecipada ou extemporânea, como fala, né, na lei eleitoral. Se acontece o que acontece, você é punido. Você é punido. Eu vou dar um exemplo aqui. O Ratinho, ele fez a propaganda eleitoral antecipada do Haddad. E também teve quando fez a propaganda lá do Lula, o filho do Brasil também, foi uma propaganda eleitoral extemporânea. Então a Justiça Eleitoral foi lá e puniu, falou, não pode fazer isso daí. Espere o processo eleitoral e você vai lá e faça a propaganda eleitoral no período da eleição. Você não pode fazer fora do período da eleição, certo? Mas aí tem a lei da propaganda eleitoral, que não fui eu que não dei essa aula, mas só para a gente ter uma noção. Vamos lá. Parágrafo único. Opa, peraí, deixa eu tirar aqui. Isso, será permitida apenas a divulgação paga pela imprensa escrita do currículo vitae do candidato, do número do seu registro na Justiça Eleitoral, bem como o partido que a pertence. O que é nada mais justo, né? Evitar essa bagunça aqui, senão se todo mundo faz propaganda eleitoral que quer, não tem condições. Então vamos lá. São vedados e considerados nulos de pleno direito, não gerando obrigação de espécie alguma para a pessoa jurídica interessada, nem qualquer direito para beneficiar os atos que no período compreendido entre os 90 dias anteriores às eleições parlamentares e o término, respectivamente, do mandato do governador do Estado, importem em nomear, contratar, designar, readaptar, proceder quaisquer outras formas de provimento funcionário, servidor da administração direta nas autarquias, empresas públicas e sociedade de economia mista dos Estados, salvo os cargos de comissão, magistratura no Ministério Público com aprovação do respectivo órgão legislativo dos tribunais de contas aprovados no concurso público homologados na data da publicação desta lei. O que está proibido? 90 dias antes eu não posso chamar uma galera para trabalhar em comissão, certo? Por quê? Claro que dependendo do estado isso tem muitos votos. Pode usar a máquina de maneira irregular para você ganhar a eleição. Então, essa lei aí, ela proíbe esse tipo de conduta. Vamos lá. Situa-se exposto no artigo a nomeação, contratação necessária à instalação inadiável de serviços públicos, essenciais com prévia e expressa autorização do governador prefeito, nomeação ou contratação de técnico indispensável, funcionamento de serviço indispensável, funcionamento de serviço público essencial. O ato com a devida fundamentação será publicado no respectivo órgão oficial. A Justiça Eleitoral instalará com 30 dias antes do pleito, na sede de cada município, comissão especial de transporte e alimentação composta de pessoas indicadas pelos diretórios regionais do partido político nacionais com a finalidade de colaborar à execução da lei. Para compor a comissão de cada partido, indicará 3 pessoas que não disputem um cargo eletivo. É facultado ao candidato ao município, em sua notória influência política, indicar o diretório do seu partido e pessoas de sua confiança integrar a comissão. Os diretórios regionais, até 40 dias, farão indicações que se tratam do artigo 14 desta lei. O eleitor que deixar de votar e se encontrar ausente no seu domicílio eleitoral deverá justificar a falta por prazo de 60 dias por meio de requerimento do juiz eleitoral na zona de inscrição, que mandará anotar o fato na respectiva folha individual de votação. Ou que requerimento de 2 vias será levado em sobrecarga aberta na agência postal, que depois de dar andamento à primeira via, aplica o carimbo de recepção na segunda, devolvendo o interessado valendo-se como esta prova para todos os efeitos legais.
Estando no exterior, no dia em que se realizarem as eleições, o eleitor terá o prazo de 30 dias a contar na volta do país para ratificação. O Poder Executivo é autorizado a abrir crédito especial de 20 milhões de cruzeiros. Tá? Isso daqui, evidentemente, caiu em desuso, né? Destinado ao fundo partidário para atender as despesas decorrentes da aplicação desta eleição de 15 de novembro de 74. Você que é mais novo aqui, que não pegou essa época, eu peguei um pouquinho, o Brasil tinha uma inflação igualzinha da Venezuela. Igualzinha da Venezuela. No outro dia era 1 milhão, 2, 3 e tal, o Plano Real veio e acabou com isso daí. Tá? Só para você ter noção como nós tínhamos uma economia, a inflação tomava conta. Num dia era um preço, outro era outro. Tanto é que tive corte de zeros. Mas é outro sistema de multa, é outra coisa. É outra forma de aplicar. Isso aqui é só para você ter uma noção como era. Tem gente muito mais jovem que não pegou essa hiperinflação. Você, que tem mais ou menos a minha idade, você com certeza pegou essa hiperinflação. Tá? Vamos lá. Então, evidentemente que o critério de multa e de crédito é outro, não esse daqui. A abertura de crédito autorizado desse artigo será compensada mediante anulação de dotações do orçamento para o corrente no exercício que está da Lei 5.964/73, sem prejuízo exposto no inciso 16 do artigo 30 do Código Eleitoral, e júri 65, o Tribunal Eleitoral expedirá dentro de 15 dias da data da publicação as instruções necessárias para a execução. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogar as disposições em contrário. Brasília, 15 de agosto de 74, da independência de 153, da independência da República. Quem fez essa lei foi o Geisel, né? Ernesto Geisel, um general, todo mundo sabe, período militar, Armando Falcão, etc, etc. Lembrando que o processo legislativo, depois que passa pela Câmara e o Senado, o presidente vai lá, sanciona ou veta. Aqui ele não vetou nenhum artigo, aprovou todos. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito boa sorte, fique com Deus, um abraço, fé, força e coragem. Valeu, tchau!